Boa noite a todas e todos. Nós estamos dando início à quinta webinar do ciclo Territórios, que nós começamos, na realidade, o ano passado. Né? O ano passado nós fizemos um ciclo de encontros que se chamava Os Arteterapeutas daqui e de lá. Fizemos 12 encontros, e esse ano estamos hoje fazendo o quinto encontro, que tem o título de Travessias, e que a gente pretende conversar um pouco entre todos e todas sobre essa travessia que nós estamos fazendo, que é uma travessia longa, sem previsão de término e muito plena de incertezas, tá? E como que nós, como arteterapeutas, vamos poder seguir nessa caminhada, não só a nossa, né, de uma forma mais amena, mas também como nós podemos acompanhar e fortalecer o processo de outras pessoas que a gente venha a acompanhar. Eu vou apresentar o debatedor, né, que vai fazer o encaminhamento das questões hoje aqui, né, vai trabalhar com as perguntas, né, vai extrair dos palestrantes os melhores relatos. Então, eu quero apresentar a vocês o arteterapeuta, que é Robson Xavier. O Robson está em João Pessoa. Ele é professor, pós-doutor, né, na Universidade Federal da Paraíba. O Robson está iniciando uma pós-graduação lá no estado dele, que depois ele vai nos contar mais em detalhes, né, esse trabalho de arteterapia que ele está coordenando. Ele coordena programas de pós-graduação em artes visuais, e ele é um artista visual que agora, nesse período da travessia, ele está assim, trabalhando de uma maneira muito fértil, né? Então, o Robson vai ser o nosso companheiro de articulação. Quero apresentar a vocês a Ana Monteiro. Ana Monteiro está em Lisboa, e ela gentilmente concordou em participar, apesar das agruras do fuso, né? A Ana é vinculada à Sociedade de Arteterapia Portuguesa, né, a SPAT. Ela foi uma das pessoas da equipe organizadora daquele congresso ótimo que foi feito online, né, de arteterapia lá em Lisboa. E ela trabalha em uma fundação com crianças e adolescentes institucionalizados, que se chama Fundação O Século. E ela vem compartilhar com a gente um pouco como que em Portugal está se caminhando nessa travessia, que lá também anda um tanto complexa, né? Não é só aqui. E também quero apresentar Cecília. Cecília está em Vinha del Mar, né, no Chile, e Cecília é quem coordena o Congresso Latino-Americano, que também é uma situação cheia de agruras, né, porque é um congresso que foi previsto para funcionar presencialmente, e que aí entra a pandemia, a travessia da pandemia, as pessoas têm que se adaptar, e Cecília está seguindo aí nessa jornada, né, de ir buscando viabilizar dentro dessas dificuldades, né, que não são poucas. Cecília é psicóloga, é enfermeira, ela está na Associação de Arteterapia do Chile, né, e ela tem uma especialização com trabalho de idosos, tem livros, né, escritos sobre o tema. E a Cecília trabalha na Universidade Playa Ancha. E Cecília é uma artista plástica de renome internacional, não é, Cecília? Com exposições em vários países e uma arte assim realmente encantadora.
Aí eu vou passar para o Robson, que vai apresentar os outros participantes. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao encontro aqui, né? Eu quero começar apresentando, assim, né, nessa função que eu estou aqui, de fato, a função meu árdua, né? Mas bem contente de estar aqui dividindo com vocês essa mesa e esse encontro, essa conversa, né? Apresentar, então, primeiro a Ângela, né? Todos já conhecem, mas merece uma apresentação, sem dúvida. Ângela Filippini, então, é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arteterapia, diretora acadêmica da Associação de Arteterapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pela EICOS, UFRJ. Autora de diversos livros, né, na área de arteterapia, coordenou diversos cursos, né, e coordena ainda hoje, né, na área de arteterapia, inclusive o curso que eu fiz a formação, que também foi vinculado à Pomar. Bom, também a Flávia, né, Flávia Graves, é isso, Flávia? Não sei a pronúncia exata. Mas é comunicadora visual, artista plástica, arteterapeuta, vinculada à Arte do Rio de Janeiro, Associação do Rio de Janeiro, e professora de arte e de história da arte orientada para práticas terapêuticas. É idealizadora do projeto artes.locus. E então é uma artista visual que trabalha nesse campo também das artes e da interface arte e arte-terapia. O nosso companheiro aqui, Bernardo Arraes, que é arteterapeuta também da Associação do Rio de Janeiro, da Arte, especializado pela Clínica Pomar e pela FAV, membro da equipe de arteterapeutas e formadores da Clínica Pomar, é pedagogo pela UNESA e é contador de histórias e técnico em artes dramáticas pela Escola de Teatro Martins Pena. Hoje, a ideia é que nós compartilhemos, né, entre todos e todas, como nós vamos caminhando nesse percurso árduo, né, de uma pandemia que nós imaginávamos que terminaria o ano passado, né, porque somos todos muito otimistas e esperançosos, né? Depois achamos que, quem sabe, em março terminaria, depois achamos que haveria vacinas rapidamente para todos, porque nós gostamos de esperançar. Só que, nesse momento, sabemos que provavelmente até dezembro não há nada assim de novo, né? Possivelmente nem todos estarão vacinados e a pandemia seguirá. Dentro desse contexto, a gente observa, e eu particularmente tenho observado no meu ofício como terapeuta, que as pessoas estão adoecendo um pouco mais seriamente, né? Se o ano passado as pessoas estavam desconfortáveis, elas estavam incômodas, esse ano eu vejo as pessoas adoecendo mais gravemente, com disfunções bem mais importantes, digamos assim. E uma das ideias é que compartilhemos as estratégias que sabemos fazer bem, né, como arteterapeutas, de autocuidado, de trazer a arte como um elemento de cura. E aí, para começar, né, o processo, e para o Robson não dizer que a tarefa dele é tão árdua, eu trouxe assim, duas questões, né, para todos, além dessa, né, o que podemos fazer como arteterapeutas. Eu me lembrei do Guimarães Rosa, que, para o pessoal que não é do Brasil, é um escritor importante para nós aqui, e o Guimarães Rosa, ele tem uma obra que é assim, conhecida aqui no Brasil, e que tem um campo simbólico assim, muito significativo, que fala da terceira margem. E a terceira margem é alguma coisa que de verdade não se vê, não é? Não há referência, e há que se navegar sem ver, né? Há que seguir sem ver. Há que manter o barco indo sem a referência clássica e tradicional daquelas duas margens que a gente gosta tanto de se apoiar. Então, eu começo pela questão da terceira margem, mas eu me lembrei também do Campbell, só para a gente ter uma referência também um pouco mais amena, né? O Joseph Campbell, no livro dele, O Poder do Mito, ele tem um capítulo lá que se chama Sacrifício e Bem-aventurança.
E dentro desse capítulo, ele vai falar nos caminhos da bem-aventurança. Então, ele fala no caminho das sementes, ele fala no caminho dos poderes animais, mas eu queria compartilhar com vocês um caminho que ele se refere, que é o caminho das luzes celestiais. E esse caminho das luzes celestiais, ele está presente no imaginário humano, né? É uma referência arquetípica desde sempre para os navegadores, os que tinham duas margens e nós agora que só temos a terceira, né? Existem luzes, se não estão lá fora e acima, eventualmente elas estão abaixo e dentro. Então, eu queria trazer, né, essa referência, que é uma referência arquetípica, dessas luzes. E será que a arte não seria uma dessas luzes celestiais a nos guiar nessa travessia? Afinal, escolhemos isso para fazer como ofício, né? Então, eu devolvo para o Robson, e ele, agora sim, ele tem a dura tarefa de dar 5 minutos gravados para cada pessoa, para que elas, então, compartilhem, né, as suas percepções sobre essa questão. Obrigado, Ângela. Eu estava pensando aqui no tema e vim pensando essa semana inteira no tema, e aí me remeteu diretamente, nesse momento que estamos vivendo, a música Travessia de Milton Nascimento. E principalmente a parte final da música, que fala que nós vamos seguindo pela vida, mas não esquecendo as coisas. Que não queremos morrer, mas que temos muito que viver. Que queremos amar, né, mesmo se sofrer. Né? E que o sonho, né, a gente faz com o braço, fazendo viver, construindo viver. E nesse ponto, pensando nessa construção, quer dizer, isso tem uma relação direta com a arte-terapia, com arte-terapeutas e com o nosso fazer, né, do cotidiano, de sonhar e transformar a vida, e transformar as coisas, e transformar as pessoas, e nos transformar ao mesmo tempo. É que nós passamos, então, a pensar um pouco e refletir mais sobre essa temática. O que me remeteu a duas coisas também. Um primeiro, um conceito chamado deriva, né, que é um conceito do Guy Debord, que, na verdade, nos leva a refletir sobre esse lugar que nós estamos no momento, né, que é, de fato, um processo de deriva. Né? Nós não sabemos bem para onde vamos, né, nem o que vai acontecer, mas sabemos que algo virá. Né? E também temos nossas ferramentas para continuar sobrevivendo nesse barco à deriva, nesse campo à deriva. Mas a deriva só ela funciona porque ela funciona a partir de um conceito específico chamado psicogeografia, que tem a ver com os caminhos, justamente aquilo que a Ângela colocou, né, com essa ideia do caminhar, né, da construção que é espacial, física, mas é simbólica. Então, são esses caminhos que nós estamos aqui para partilhar hoje. E para responder essas questões colocadas agora por Ângela, eu vou chamar, então, inicialmente... Tá bom, vamos lá, Cecília. Vamos dar, então, acho que Cecília okay. Tem duas travessias para fazer, porque ela tem a travessia da pandemia e ela tem a travessia de um congresso internacional que ela precisa resolver e que era presencial e que sabe-se lá como que ele fica agora, né? Então, vamos dar a vez para a Cecília para ela começar. Bueno, no Chile... estamos experimentando a segunda onda de coronavirus más agresiva que a primeira. ¿Eh? En cuarentena, na maior parte do país. Mas as autoridades, nesta ocasião, concedem autorização para a prática de esportes ao ar libre, todas as mañanas, das 6 a 9, ¿sí? Da manhã. Eu saio todas as manhãs e fico impressionada ao ver as famílias felizes, caminhando, correndo, de bicicleta no litoral, cumpriendo as medidas de protección. Esto ha sido muy importante para
a saúde mental e física às pessoas. No ano passado, ficamos 4 meses trancados em casa. Essa situação foi muito estressante para todos. Por eso es importante esto que ha pasado con las autoridades. El año pasado comencé a pintar mucho después de un mes trancada y a compartir esto con mis familiares y amigos. Pintar relaja y ayuda en todo. Como dice Josh Bernard Shaw, espejos son para ver el rostro, arte para ver alma. El trabajo arte terapéutico ha sido muy importante, especialmente con profesionales de salud, que por una parte están siendo muy sobrecargados en su trabajo, y por otra tienen miedo de contraer o de enfermar y infectar a sus parientes. Además, cuando la persona enferma muere, ellos se sienten frustrados. En mi trabajo es hacer que reconozcan importancia de ayudar a morir bien. No siempre vamos a salvar una vida, mas ayudar en los últimos momentos es muy importante. Hablar un poquito del Congreso. Evidentemente estamos pensando en la posibilidad de realizarlo online, porque vemos que noviembre está muy cerca y la situación o países vecinos no es buena, no es buena. No momento estamos realizando encuentros online y ofrecemos 6 cursos de arte terapia entre los inscritos no congreso desde octubre a agosto, esperando tener una respuesta para darles prontamente sobre el futuro de nuestro congresso. Obrigado, Cecília. Acho que pensando um pouco na ideia do congresso e pensando nessa experiência que você traz agora, primeiro com os cursos online, né? Eu acho que assim, esses cursos, esses mini cursos online já nos dão uma dica de uma possibilidade de fato do congresso existir. Eu acho que poderíamos ouvir a Ana falando também da experiência lá e da experiência que também tiveram, né, já com o Congresso. Bom, antes de mais queria agradecer à Ângela o convite, é sempre bom esta proximidade, não é, que se criou e é sempre bom reunir-nos e ter de facto estas reflexões que acho muito importantes. Em relação ao Congresso, nós na verdade, o nosso Congresso foi em outubro, foi online e também já tive a oportunidade de aqui no encontro falar especificamente dele. Neste momento já estamos a organizar o Congresso 2021, que será em outubro novamente, e estamos muito otimistas porque acho que vamos fazê-lo presencial, pelo menos neste momento é essa a ideia, vamos ver. E eu acho que também era um bocadinho isso que
que queria trazer aqui hoje. Nós aqui em Portugal estamos a sair da segunda vaga, que foi bastante forte, portanto estamos neste momento a desconfinar, e tivemos realmente uma situação muito mais grave que o ano passado por esta altura, não é? E houve de facto mudanças, não é, a nível da sociedade e tudo mais. E eu tenho olhado um bocadinho para esta pandemia um pouco como o paciente que chega pela primeira vez a uma sessão de arte-terapia e que é confrontado com a tela em branco, ou com a folha em branco, não é? Que surge aquela dúvida e aquele medo, não é, do novo, do criar, o que é que eu vou criar, o que é que, não é, e posso estragar, o que é que eu vou colocar aqui neste espaço em branco. E de alguma forma eu sinto que a pandemia tem sido um bocadinho uma criação em processo, ou seja, já não está uma tela em branco, mas ainda está assim um caos, não é? Assim muito desorganizado, já conseguimos encontrar alguns sentidos, algumas imagens, mas acho que de facto tem sido toda uma construção e a um nível global, não é? Acho que isso também aproximou a sociedade assim de uma maneira geral. Eu acho que aqui a arte-terapia também tem um papel fundamental, e pegando aqui um bocadinho naquele desafio da Ângela, não é? Pensarmos aqui enquanto arte-terapeutas o que é que, de facto, o que é que a arte-terapia pode trazer de novo. Eu acho que nós trabalhamos diretamente com a criatividade das pessoas, não é? E, portanto, perante um momento de crise, não é, que estamos a viver, de facto somos todos chamados a colocar esta criatividade em ação, não é? A criatividade é esse procurar, de facto, perante um problema, procurarmos novas soluções, não é? E pôr em causa ideias feitas, não é? E a rigidez, e o já acabado, e podermos construir algo novo. E acho que esta pandemia tem trazido isso muito, enquanto no meu olhar para as pessoas que têm ajudado, no meu olhar também para mim própria, enquanto terapeuta, não é? Porque tivemos que nos reinventar, não é? A própria arte-terapia sofreu aqui uma transformação gigante e tivemos todos aqui que nos ir adaptando, quer em termos da nossa prática, quer do setting terapêutico, dos materiais, tudo, não é? A formação na Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia também passou tudo para o online, o próprio congresso, mas há toda um conjunto de novas oportunidades e de possibilidades que eu acho que também é importante olharmos para elas, não é? Apesar de estarmos nessa à deriva e de não vermos de facto o fim à vista e de facto estarmos a lidar com toda esta incerteza, não é? Mas é essa também, essa possibilidade de nos colocarmos em ação e de construirmos nós também uma nova realidade. Não é? Eu acho que a arte-terapia traz isso também, não é? Isso que o paciente faz numa sessão de arte-terapia, construir-se e reconstruir-se, não é? E acho que nós, enquanto arte-terapeutas, temos esse papel fundamental. E é a capacidade também de nos sonharmos um pouco, não é? É quase como se este recolher, não é? E aqui mais, mesmo em termos do confinamento, quase que há aqui o espaço potencial, não é, que o Winnicott falava, nos podermos sonhar, não é, perante a ausência, podemos também criar novos símbolos e podemos dar asas também a este imaginário e à fantasia e podemos, de facto, também exercitarmos aqui a capacidade de estarmos sós, não é, não sozinhos, mas de estarmos sós em contato connosco mesmos, não é, e não estarmos, e conseguirmos resistir também a esta tendência, não é, que agora acho que cresceu muito, não é, da questão da dependência dos ecrãs, do telemóvel, e isso tenho visto também ao nível de pacientes mais novos, não é, das crianças, que de facto acho que é uma preocupação que todos temos que ter, mas trouxe também de facto uma proximidade também entre nós e os nossos pacientes, que eu não tinha isso antes, não é, a mesma questão de pessoas estarem nas sessões a criar em casa e poderem elas próprias recriar os seus materiais, não é? Sem terem que sair à rua e comprar, portanto também tivemos que reinventar tudo isso e depois a proximidade que se cria também das pessoas poderem trazer objetos que têm em casa, não é? Acho que a relação terapêutica de alguma forma também se humanizou,
mais, não é? Porque de repente o terapeuta também partilha de algumas ansiedades, das angústias, do sofrimento, de alguma forma normalizou-se aqui, não é? E eu senti muito isso nos pacientes, se calhar que estavam mais isolados na sua patologia, de alguma forma houve aqui uma uniformização, não é? Em toda a sociedade, de facto ficámos todos ansiosos, ficámos todos aqui com sintomas, não é? Uns mais que outros, mas de facto acho que criou essa proximidade também. Bom, Ana, eu vejo a tua experiência, a experiência da Cecília, aí como experiências de resiliência, né? Assim, de reinvenção, inclusive, sobre essa situação e sobre a vida. E aí eu acho que a gente podia também ouvir um pouco mais agora as experiências do Rio de Janeiro agora, né? Assim, vamos pensar um pouco essas experiências dos dois convidados aqui do Rio de Janeiro. Eu vou convidar logo a Flávia, né, para ser cordial aqui, primeiro as mulheres, vamos lá, eu acho isso importante. Boa noite, queria agradecer, né, a Ângela pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu estava aqui escutando, né, a gente fiquei pensando no que a Cecília e a Ana falaram, né, quando ela falou do ar livre, né, as famílias indo fazer esporte ao ar livre, à luz do sol e alegres, né? Eu penso na arte um pouco nesse caminho de um novo ar e de uma possibilidade de uma respiração. A gente está respirando mal, né? Porque se a gente sai na rua, sai de máscara, respira mal, né? Se a gente está em casa, também está confinado. Então, nem todos os lugares são apartamentos arejados ou casas arejadas, né? Então, tem uma falta de ar, né? E eu acho que a arte pode entrar também como um caminho para melhorar esse fluir e essa respiração. Uma coisa que a Ana falou do papel em branco, né? Fiquei pensando tudo que vocês falaram, assim, o papel em branco, de repente a gente foi jogado, né? A gente tinha uma vida de uma determinada forma, né? E aí fomos jogados numa folha em branco, né? E nesse desafio de, e aí? E agora, né? E desse papel em branco, a gente foi jogado para uma tela de computador, olhando a nossa cara o dia inteiro. Então, é uma situação curiosa. Você sai da folha em branco, depois você tem que dar de cara com a sua cara. É uma situação difícil, né? De você não tem um plano, né? E hoje de manhã, eu comecei meu curso de dadaísmo, né? Voltado para a arte-terapia. Era exatamente isso, né? Quando tudo aquilo que fazia sentido, aquilo que estava estruturado, aquilo que tinha uma forma clara e definida, aquilo que você conhecia, desaba, né? Não vale mais, você tem toda uma desconstrução, aquilo que servia não serve, e não tem, né? O dadaísmo, ele não traz, assim, por exemplo, uma proposta, um projeto para o futuro. Então, estar nesse lugar onde tudo cai por terra, o que você conhecia não é mais, e você ainda não sabe, não tem um projeto, uma proposta, não sabe por onde vai caminhar, né? Então, por isso que eu gosto tanto da questão da arte na arte-terapia, ou da história da arte na arte-terapia, porque a arte responde às situações de crise. Ao longo da história, você tem as respostas dos artistas. Então, eu acho que o arte-terapeuta deve usar e abusar e distorcer, sempre que quiser, a resposta dos artistas. Não é repetir, mas olhar para aquilo e talvez aquilo estimular uma reinvenção. Uma outra palavra que vocês falaram foi a reinvenção, e a arte-terapia teve que se reinventar, porque nós passamos por essa situação da folha em branco, né, pessoalmente e coletivamente, mas nós ficamos diante de uma folha em branco diante da arte-terapia, porque a arte-terapia tinha um modo de trabalhar, né? Eu mesma trabalhava, não conseguia imaginar não estar trabalhando presencialmente com a pessoa, com os materiais, dentro de um ateliê. Então, a arte-terapia também foi jogada nessa folha em branco. Eu percebo assim, eu fui jogada profissionalmente nessa folha em branco, e agora? Né? Vai fazer o quê? Né? E essa questão também de nem todas as pessoas terem recursos para adquirir materiais, também não querer que ninguém saia para comprar material. Então, toda essa situação me colocou em crise, né, profissionalmente. E, no final das contas, por mais que a situação toda seja muito preocupante, trágica e dolorosa, o ganho que essa crise traz é uma reinvenção das pessoas e uma reinvenção dos arteterapeutas e da própria arteterapia, né? Porque ela teve que lidar com uma realidade outra, teve que se transformar
numa outra arte-terapia, né? Entender como criar esse espaço, né? Como é ter esse espaço de acolhimento, né, desse espaço terapêutico com essa mediação de um vídeo, né? Então, assim, eu estou no meu espaço, a pessoa está no espaço dela, né? Estamos ao vivo. Eu sempre falo uma coisa, Ângela, que você falou numa dessas lives, falando assim, eu estou de corpo presente, é que o meu corpo está aqui, o seu está aqui. Então, estamos, né? Não é uma imagem, mas assim, eu estou aqui, viva, né, de verdade, né? E a outra pessoa também está lá de verdade. Então, como se criar, a gente teve que entender como criar esse espaço, né, terapêutico nos atendimentos individuais e nos grupos, né, entender que pessoas que nunca se viram pessoalmente ali, né, como é que é esse pessoalmente? Porque eu também acho que agora nem sei mais qual é a palavra que usa, né? E não se tocaram, acho que eu posso dizer que não se tocaram, mas elas se viram, elas trocaram. Como é que essas pessoas conseguem criar vínculos fortes, né, e se tornarem amigos, né? Eu tive essa oportunidade de presenciar isso, né, de viver isso, estou vivendo isso no trabalho, depois acho que em algum momento a gente vai falar mais sobre isso, mas acho que é um pouco isso, né, essa terceira margem, né, esse olhar para dentro e buscar um caminho novo. Eu acho que esse momento de pandemia, de isolamento, de dificuldade, de crise também financeira, de não ter dinheiro, de tudo isso, é uma coisa que transformou demais a gente, né? Muito profundamente. E acho que o ganho é realmente essa capacidade, né, de reinvenção. E as pessoas, nesse momento de crise, precisando muito de terapia, de apoio, de acolhimento, de troca, também precisando se relacionar com outras pessoas, conhecer pessoas novas e precisando de arte. Então, acabou que nessa história toda, o que eu vejo é um grande campo e uma ampliação do campo da arte-terapia e da potência da arte-terapia entrando com a terapia e com a arte, que eu acho que nesse momento são dois temas fundamentais para uma sobrevivência, né, psíquica, né, da gente. A gente minimamente conseguir lidar com todas essas adversidades, a gente precisa de arte e a gente precisa de autoconhecimento. Então, a arte-terapia, eu acho que entra aí numa situação muito privilegiada e também entrando uma coisa... Não sei se já acabou meu tempo. Acabou, né? Pode terminar, Fernanda. Conclua aí, por favor. E uma questão também da beleza, porque tudo que andou rolando na rede, né, de arte, de dança, de música e tal, uma coisa que eu não sei se vocês perceberam isso, mas o tom, né, da arte que circulou na rede, circulou muito como um apoio e uma rede de apoio, trouxe a beleza. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas trouxe a leveza e a beleza. Então, a gente traz uma terapia que também pode pegar um pouco por esse viés de produzir coisas belas e se sentir feliz. Obrigado. Na verdade, eu acho que a fala da Flávia, a fala da Ana, a fala de Cecília nos trazem alentos em relação a possibilidades, né? De fato, a ideia de que nem tudo está perdido e que, na verdade, há sempre saídas e sempre caminhos, e esses caminhos são traçados a partir dessas experiências. E concordo que as experiências são, assim, essenciais para a reinvenção da área, né? Nós somos chamados agora a reinventar o processo. E isso depende de nós, porque isso não estava feito, isso não estava escrito, isso não estava dito. E nós não aprendemos assim, nós estamos reaprendendo a fazer. E aí, para isso, eu chamo o Bernardo aqui para falar com a gente sobre esse processo dele. Então, uma das questões que aconteceu comigo assim logo no começo, né, da pandemia, foi uma reflexão sobre que caminhos seriam possíveis percorrer, né, e que descobertas fazer que me levassem ao autocuidado e também a pensar esse cuidado com o outro, né? E logo me ocorreu então a ideia de que a rotina, ela não poderia ser mais uma rotina estática, né, ou convencional, como ela vinha sendo até então, e que havia uma necessidade de uma manutenção que ocorresse a partir do próprio pensar criativo, né? Como atender essas demandas do cotidiano de um modo mais flexível. E uma reflexão que foi ficando cada vez mais forte para mim, e é uma questão de
de eterno aprofundamento, né, é como se ater ao tempo presente, né? Como manter essa rotina criativa se atendo ao tempo presente. Então, a travessia, a jornada, ela passa a ocorrer nessas experiências de viver um dia por vez, um dia de cada vez, né? E muitas dessas reflexões eu fui me pautando também numa experiência de brincar de ler o tarô, de fazer uma analogia com essas imagens do tarô de Marsella, e buscando um diálogo criativo com esses elementos e com a arte-terapia, né? Então, foi um ponto de inspiração, foram essas imagens arquetípicas e esse pensar arte-terapêutico junto com a criatividade, o cotidiano, né? E acho interessante assim compartilhar essa experiência dos atendimentos, né, de todos esses processos e mudanças que ocorreram nessa dinâmica, né, essa nova dinâmica de interação através do modo online. Foi curioso que alguns clientes que eram mais tímidos, por assim dizer, se tornaram mais propositivos nas atividades, o que foi talvez um ganho inesperado e muito interessante, né? Outros, infelizmente, por razões diversas, às vezes até por falta de privacidade de cada, precisaram interromper o processo, mas também outras novas pessoas chegaram, né, e iniciaram o seu processo arte-terapêutico. Alguns, inclusive, eu até hoje conheço apenas nesse novo modo presencial online, nesse modo presencial virtual, esse termo que a gente ainda está descobrindo qual é, né? E também existiram clientes que haviam parado por conta da pandemia, que depois retomaram dentro da própria pandemia. E aí é interessante assim pensar que esses clientes, em particular, que eu ainda não conheci no modo presencial tradicional, vamos dizer assim, os vínculos com eles, hoje, após transcorrido quase um ano, né, são vínculos sólidos, vínculos fortes, né, como se fosse realmente o modo presencial tradicional, por assim dizer, né? E aí, por fim, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu tive com uma pessoa em específico, logo no começo da pandemia. Ela estava, claro, com todas as questões que isso acarretou para muitos, né? E de material plástico em casa, ela basicamente tinha folha de papel e lápis de cor, o que no começo foi até muito bom, teve uma ação bastante estruturante para ela. Claro que com o tempo isso foi se tornando um recurso repetitivo e a gente até já brincava, né? Puxa, o que vamos fazer hoje? Olha, eu não sei por que me deu uma vontade de trabalhar com lápis de cor. E ela respondia, eu também, eu estou com muita vontade de fazer trabalho com lápis de cor. E a gente brincava com essa questão do material. Até que um belo dia, e eu já muito inquieto, buscando encontrar possibilidades de solução para diversificar as atividades, ela comenta numa das sessões que ela estava muito chateada porque as argilas medicinais que ela usava como cosmético haviam vencido e ela não poderia mais usar para colocar na pele. E aí eu, curioso, pedi para ela me mostrar, e para minha surpresa ela tinha 4, 5, 6 saquinhos com cores diversas. E então surgiu a ideia, né, por que não, a partir dessas argilas, criarmos um novo tipo de tinta. E isso foi assim fantástico, extremamente inovador, inclusive serviu muito para o próprio contexto que a gente vinha vivenciando naquele momento através das sessões. Oi, Bernardo, que ótimo. Eu acho que, na verdade, são essas experiências que vão nos ensinando, né, que a prática e a criação caminham juntas, né? Assim, de fato, o arte-terapeuta está nesse lugar de fala, está nesse lugar de processo. Eu acho que a palavra que de fato, define o papel da arte-terapia, né, no contexto, inclusive, que estamos vivendo, é essa ideia de processo. Né? Aquilo que nunca está pronto, aquilo que está sempre nos desafiando a pensar coisas novas e a rever aquilo que está posto como prática, né? Como praxis ali no processo. Obrigada, Robson. É o seguinte, agora a gente vai entrar num campo mais específico, né, de descobertas assim, mais particulares de cada um. E aí eu queria fazer um link com o que o Bernardo falou, da questão do autocuidado. Sempre eu trabalhei com os meus clientes, antes do contexto pandêmico, eu gostava de usar a metáfora
que é, em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro as máscaras em você e depois ajude as outras pessoas a colocar a máscara. As nossas cabines estão completamente despressurizadas, né? Então, a gente tem que tratar de colocar a nossa máscara, aquela concreta, e as máscaras simbólicas também. Então, é assim, em termos de autocuidado, nós trabalhamos com arte e a questão é o que a arte vai fazer por nós. Agora é por nós, né? Nós no sentido eu. Então, somos terapeutas que trabalhamos com arte, mas o que fazemos de arte para nós? Cadê a nossa arte? Como nós praticamos arte? E aí eu quero compartilhar com vocês, e até algumas pessoas que estão aqui presentes, né, nesse encontro, elas até receberam algumas dessas coisas. No ano passado, eu, assim, fui, digamos, visitada por uma intuição que eu precisava enviar seres vivos para a casa das pessoas. As pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu sou ativista do movimento animal, quer dizer, resgato mesmo bicho com 4 patas, essa coisa, mas não era isso. Eram seres vivos mais simples de cuidar. Então, eu comecei a enviar plantas para a casa das pessoas, só que eu preparava o recipiente para as plantas morarem. E era uma preparação assim que era um rito de cuidado, de pegar aquilo, tudo foi reaproveitado, porque não se saía na rua, e aí tudo foi pintado e repintado e organizado, e em algum momento eu achava que estava pronto e enviava para a pessoa. E fazia para cada pessoa. Eu pensava, bom, para essa pessoa vai dessa forma, com essa pintura, e o que eu mandava era um ser vivo igual. Eu mandava aloe vera para todas as pessoas, porque é um bichinho vivo danado de cheio de utilidades, né? Que aqui no Brasil a gente chama de babosa. Mas isso atendeu a 2 aspectos assim, muito íntimos para mim. Eu precisava fazer arte, e eu precisava mexer com vida, e eu precisava mandar vida para a casa das pessoas. E eu precisava também mandar presentes para as pessoas, porque na medida que eu mandava presentes para elas, eu me sentia também presenteada. Era uma forma de eu entrar em contato com a minha potência criativa. Então, o meu convite para os arteterapeutas é assim, nós somos profissionais que trabalham com arte. Então, como que a gente usa a arte para o nosso autocuidado, para a nossa autoexpressão, porque a cabine despressurizou. E a gente tem que botar a máscara primeiro, não é só a gente ficar pensando como que a gente vai usar o material com o outro, é como que a gente vai usar o material com a gente mesmo. E agora que eu já passei da fase dos seres vivos, eu estou restaurando objetos. Então, assim, quanto mais quebrado, melhor. O negócio está assim, um traste, em condição de miséria. Então, vai ser esse. Vai demorar 20 fases, eu vou fazer 20 camadas, vou colar não sei quantas vezes, vou pintar não sei quantas vezes, mas, analogamente, coisas estão sendo restauradas nessa travessia do contexto pandêmico. Então, agora, Robson, cada um vai contar um pouco como que está dando conta desse negócio de autocuidado aí com sua arte. Aqui a Paraíba também está numa situação difícil, extremamente difícil, né? Acho que nós nunca pensamos em viver isso que estamos vivendo agora. E aí eu tenho um projeto na UFPB, na universidade, que é um projeto chamado Artes Visuais e Inclusão, um projeto que envolve artes visuais e arte-terapia em contexto de instituições específicas. E atende, então, grupos de idosos e atende grupos de pessoas com deficiências, junto com os alunos de graduação, de pós-graduação e outros professores que trabalham comigo. E aí, em 2020, o projeto que tinha 7 GTs funcionando em instituições semanalmente, né, teve que, de repente, se reinventar, né? E, obviamente, nós tivemos o primeiro grande
embate, que foram o falecimento de 6 idosos do grupo. 6 idosos que morreram numa instituição de Covid ali. E aí, dentro desse projeto todo, na verdade, nós começamos a desenvolver uma série de oficinas online com fotografias, na verdade, que tinham um cunho autoral, mas que discutiam essa questão de estar isolado, de estar em casa, de estar em outro lugar, né? Aquilo que eu podia ver pela brecha, aquilo que eu podia ver pela janela, aquilo que eu podia ver pelo buraco da fechadura. Essas relações foram construídas com um grupo, principalmente com um grupo com jovens e adultos com síndrome de Down, e viraram uma exposição virtual no final de 2020, que inclusive pode ser acessada, depois eu ponho aqui no chat para quem quiser ver. Então, eles fizeram todo esse trabalho, que foi uma coisa interessantíssima, importantíssima, para manter o grupo unido e próximo, né, ali naquele momento, e reinventar o processo que até então a gente estava repensando como fazer. Um processo sempre foi muito presencial, um projeto de 7 anos de duração já, então, portanto, de longa duração. Associado a isso, tem o meu próprio trabalho como artista, né, que, de fato, quem é das universidades, quem passa pelas universidades, sabe o quanto de burocracia tem nas instituições, né, e o quanto a gente é assoberbado pela burocracia para fazer, principalmente na coordenação. E a arte, então, ela me dá sempre um alento, é sempre um espaço autoterapêutico, digamos assim, para que eu possa fugir dessa relação burocrática, excessiva, que a instituição nos impõe. E então eu voltei, de fato, a partir de 2020, a retomar meu campo de trabalho com um processo mais artesanal, assim, usando, de fato, a pintura contemporânea para lidar com o universo da pintura e discutir aquilo que era, ou que é, nesse momento, aquilo que eu estou sentindo, né? Que é essa ausência, esse vazio, na medida que as notícias chegam, que você escuta falar das pessoas cada vez mais próximas, com questões de saúde, ou então de morte até, né? E a arte, então, me deu um alento para respirar nesse processo, para rever essas ações e para tentar lidar com meus próprios sentimentos, como terapeuta, como artista, como educador, né? Uma vez que, de fato, eu concordo com o Flávio plenamente, assim, nós somos jogados numa tela, onde nós vemos aqui as fotos e os rostos de todos, e temos contato com isso, né, que é um contato profundo, mas absolutamente cansativo, no sentido de que o dia inteiro, né, nesse processo, suga uma energia imensa nossa, né? E essa energia tem que ser revista e refeita. Então é isso, eu acho que assim, a experiência do trabalho online me deu essa ideia e esse contato para repensar minha prática como arteterapeuta e para repensar os projetos que eu venho desenvolvendo até então. E eu acho que funcionou e tem funcionado muitíssimo bem ao longo desse tempo, e nós estamos retomando esses projetos agora em 2021, e inclusive ampliando. Bueno, como Ángela, marzo do ano passado, eu comecei a recoger plantas abandonadas, medias mortas. Las traje a mi departamento, en la terraza, comencé a cuidarlas. Todos los días les hablaba, les sacaba las hojas secas. Mi marido pensaba que estaba media loca. Buen día, ¿cuándo me vas a dar una flor? Y bueno, hoy está llena de flores, llena de plantas, se multiplicaron y también las regalé a mis vecinos, a personas cercanas, porque es difícil mandarlas a otros lugares con la cuarentena. Por otro lado, como decía, empecé a pintar y estaba tan feliz de poder pintar estos cuadros que me encantan, con muchos colores, muy alegres, y comencé a estimular a mis amigos, a mis conocidos, y a través de ¿qué les parece si hoy día de 6 a 7 pintamos juntos? Y unidos pintábamos.
Bueno, después en mis clases de la universidad de enfermería, les pedía materiales. Por ejemplo, un limao, ¿ok? Al término de la clase, parta o limao. Tómele el olor, pruébelo, póngaselo en la piel y así para estimularle los sentidos. Y les pedía que tuviesen témperas de colores, además, y que con el limón hicieran estampados y gozaran. Bueno, y todas esas experiencias las compartían. Finalmente, los estudiantes estaban felices. ¿Y qué vamos a hacer la próxima clase? Y siempre buscando algunas herramientas arteterapéuticas que fueran beneficiosas para todos, pero principalmente en el autocuidado, en el hacerse cariño, en el quererse, que es algo que generalmente olvidamos. Nos preocupamos de los otros, de darles a los otros todas las herramientas y de pronto no experimentamos con nosotros, que lo necesitamos tanto o más muchas veces por la sobrecarga que tenemos. Y bueno, y además seguí pintando y encontré un camino diferente, ¿cierto? A través de poder participar en concursos online, hacer exposiciones, algo nunca pensado, una exposición de cuadros. Tengo cuadros en España, en Estados Unidos ahora, en tantas partes del mundo, en toda Sudamérica, y ha sido genial, porque ver tu exposición, tu cuadro colgado en una galería donde vas pasando y ves los cuadros de los demás. Y eso realmente me ha mantenido bastante optimista, feliz, porque he podido superar cualquier ansiedad que hubiese podido tener. Y sobre todo porque esto, estando bien yo, mi entorno está bien, mis alumnos están felices y siento que estoy dando más cada vez. Eso, um pouquinho. Bom, essa questão do autocuidado acho que tem sido assim, se calhar um dos maiores desafios que tenho vivido pessoalmente. O ano passado, quando a pandemia disparou e viemos para confinamento, eu tenho 4 filhos. E os miúdos vieram para casa a achar que vinham de férias, entretanto, porque ninguém estava ciente, não é, do que estava a acontecer. E eu pensei, bom, eu não posso trabalhar, arte-terapia online, óbvio, não dá. Portanto, sim, vamos aproveitar e vamos estar em família e vamos aproveitar este tempo e vamos tentar retirar o bom que um confinamento possa ter, não é? Completamente sem sabermos o que nos esperava. E dei por mim nos primeiros tempos, porque ficámos mais agarrados às notícias, não é? Ao noticiário, à internet, e com uma ansiedade latente de não estar a fazer, de repente, a oferta na internet de cursos e de coisas diferentes para se fazer online era tanta que eu dei por mim com uma ansiedade crescente de que estava a perder qualquer coisa, porque eu vinha no ritmo, não é, anteriormente, não é, estávamos no ritmo louco do trabalho, do estarmos funcionais, não é, e estarmos na correria do dia a dia, de repente tivemos que parar, mas a correria continuava, portanto eu queria ver tudo o que havia de ofertas, o yoga, tudo, novos cursos, agora é que eu vou poder ler os livros que estão na prateleira há anos e que esperam, portanto agora é que eu vou ter tempo. Obviamente que não foi nada disso, não é? Portanto, logo percebi que o confinamento ia ser mais demorado, percebi que tinha pacientes, tinha que dar resposta, de facto as pessoas não iam poder ficar sem as sessões e portanto tive que pensar, como todos nós, não é? Como é que eu vou poder continuar a manter, não é, o
o acompanhamento, e portanto tudo isso me foi ocupando muito o tempo, e se calhar aquela ilusão de que ia ter tempo e de que ia poder parar, não é? E ter um pouco esse momento, esse ato, não é? Ali com a família não tive, porque depois foram as aulas online, o ter que acompanhar, pronto. E portanto acho que até eu me permitir parar, não é? E aceitar que não ia, que ia desligar a televisão, que ia, quando retomei as consultas online, aceitar que ia somente estar ao computador para as consultas e, portanto, ia também tentar disciplinar-me para não estar continuamente em busca, né, de informação e isso tem sido uma aprendizagem que ainda hoje me debato com essa dificuldade. E depois também eu estou em processo terapêutico também, portanto parámos, não é? Eu faço terapia grupal, depois retomámos as sessões online e também foi toda uma redescoberta, não é? De eu, enquanto paciente, poder criar também em minha casa, não é? E aí foi uma sensação de liberdade que eu não estava à espera. Foi, não é? Nós no consultório, pronto, o terapeuta tem os materiais, tudo bem, mas havia já toda uma vivência, estou neste grupo já há muitos anos, portanto são as mesmas pessoas, é o mesmo espaço e havia alguma rigidez instalada, não é? A pessoa tem tendência para o tipo de material que se sente mais confortável, vai buscar e, portanto, em casa de repente surgiu toda uma possibilidade, não é? Muitas possibilidades de coisas do dia a dia, porque eu fui também construindo um pouco essa aprendizagem com os próprios pacientes, não é? Tinha pessoas que não tinham nada, tinham uma esferográfica, um papel e de repente pus as pessoas a irem buscar objetos e olhar para o objeto e pensar nesse objeto como criação, sei lá, tivemos que inventar tudo isso e tive a oportunidade de ir testando isso no meu próprio processo terapêutico, ou seja, andei sempre aqui um pouco a par e passo, não é? O que fazia nas sessões com os pacientes, também de alguma forma tentava interiorizar no meu próprio processo e vice-versa, muitas vezes tinha coisas que queria experimentava eu no meu processo e depois propunha aos pacientes e isso tem sido assim muito, muito gratificante. Pois, a parte do permitir-me parar, porque tenho, pronto, as pessoas já com síndrome de ansiedade, não é, vinham muito a precisar de estratégias mais imediatas, não é, de como é que eu posso acalmar esta ansiedade, como é que... E então fui também eu fazendo um pouco esse estudo e juntei aqui, eu sempre me interessei muito pelo mindfulness, e então fui também fazendo um bocadinho essa descoberta e conjugar a arte-terapia com o mindfulness. Eu tentei, não é? Fui fazendo eu as meditações, gravei áudios, mandava para os pacientes, portanto foi um pouco esta construção, mas em parceria também, não é? E eu acho que também temos ganho muito isso. E eu, por exemplo, com as crianças e com os adolescentes, eles têm-me ensinado muito nesta questão de repente termos novos mediadores, não é? E ser no digital e podermos construir uma história no chat, não é? E eu também senti isso, principalmente com as crianças, mas com os adultos também. De repente eu crio muito mais com os pacientes, não é? E no presencial estava habituada a proporcionar os materiais e a pessoa criar, não é? E eu estar ali a acompanhar o processo, e o que eu tenho sentido é que no online as pessoas pedem, eu acho porque cria essa ligação, não é? E há essa interação e as pessoas estão um pouco sedentas, não é? Da relação, e eu então também acabei por, não é, desconstruir ideias feitas que tinha, não é? Criava muito raramente, às vezes quando o paciente estava mais inibido ou com as crianças brincava e envolvia-me mais, mas tinha um bocadinho aquela ideia de que o processo é do paciente, portanto eu não tenho que interferir. Não, mas aqui tive que me reinventar também, as pessoas pediam, não então criar com o paciente, temos uma co-criação.
A pergunta sobre o autocuidado, né? Mas eu estou percebendo que a conversa está sendo não só esse autocuidado, mas também como cada um de nós se reinventou profissionalmente, né? Eu confesso que nesse primeiro momento, no primeiro momento de isolamento, tem um choque, mas também teve um momento que foi bom para mim, né? De ficar em casa, de dar uma desacelerada. Em termos de arte, eu comecei a fotografar, fazer algumas coisas com fotografia e escrita. Não pintei, não li os livros que eu selecionei para ler, não assisti às aulas que eu achei que ia assistir, não fiz nada dessas coisas, mas deu essa ansiedade, essa sensação que eu devia estar fazendo muita coisa, eu devia estar lendo todos aqueles livros que eu não tenho tempo, eu devia estar assistindo esse monte de aula, um monte de coisa grátis, né? Então, assim, deu uma ansiedade, mas eu fiquei buscando, assim, esse momento dentro da minha casa, de uma calma, né, cuidar da minha casa, da comida, descansar, pegar o sol, a hora que o sol batia na janela, era a hora que eu ia lá para o sol. Fiquei um tempo nessa questão. Uma coisa que me ajudou muito, pessoalmente e profissionalmente, foram também essas trocas com outras pessoas, né? Porque na época também a gente tinha alguns grupos de conversa, né, pelo WhatsApp, então teve um grupo assim de apoio, de troca emocional e também de troca de experiências, de como cada um estava trabalhando, que plataforma, né? Então, assim, muita parceria, assim, vou estudar com fulano, então a gente se reunia para testar as coisas. E uma coisa que me ajudou muito também nesse momento foi justamente o trabalho do tarô, que eu faço com a Maria Tereza, que está aqui, né, olhando aqui a gente. Então, assim, o trabalho do tarô é um grupo terapêutico que eu tenho com a Maria Tereza Rocha, de arte-terapia com o tarô, mas ao mesmo tempo que a gente estava ali com o grupo e acompanhando aquelas pessoas nas suas travessias e caminhadas, a gente também se tratava, né? Porque a gente também fazia o jogo para a gente, então a gente conversava muito também. Nós duas também estávamos sendo acompanhadas pelo tarô, pelos arcanos. A gente também teve a nossa história, né? Está sempre assim, a gente tinha o jogo para as pessoas, que também tem um momento do grupo que tem o jogo, e a gente também jogava para a gente, né? E a gente conversava sobre como estava a nossa caminhada também nessa história. Essa questão do material que o Bernardo falou até, né, na outra, da coisa da argila, né? É uma coisa muito interessante, assim, de pensar esse momento em que não trabalhar com uma pessoa que não tem nada, não tem material, né, esse choque da coisa dos materiais, que eu sou muito ligada, né, com essa coisa, quem me conhece, assim, sabe que eu sou muito ligada com a coisa dos materiais, do ateliê, de estar fazendo coisas, né, mas ao mesmo tempo, a arte me deu essa liberdade de entender que eu posso fazer do jeito que eu quiser, com o que eu quiser. E esse foi um ganho para conseguir lidar com essa situação. Então, eu podia criar coisas sem ter nada na minha casa, porque eu fiquei muito tempo sem vir no ateliê, embora seja do lado da minha casa. Estou aqui agora, né? Estou agora vindo aqui. Isso também é um autocuidado, eu estar nesse meu ambiente é uma coisa que me faz muito bem, me alimenta, né? Então, é o meu ar, né? E tem essa coisa eu sou muito assim, eu preciso estar sempre trabalhando com parcerias com outras pessoas, gosto de estar trocando ideia o tempo inteiro, né? E esse trabalho com tarô tem sido assim fundamental, acho, para mim e para as pessoas que estão acompanhando a gente. Inclusive tinha um grupo presencial e o grupo presencial se tornou, né, abruptamente, agora não é mais. A gente não tinha a menor ideia de como fazer, nem nada. E foi e a gente teve que lidar com essa questão também do outro não ter, com que material, o que a gente vai propor. A gente tinha uma coisa estruturada, com pintura, com bordado, com um monte de materiais no ambiente, o lanche, essa coisa toda do acolhimento, né? Que a gente faz para o outro, mas a gente também, como a Ângela falou, a coisa das plantas, a gente se alimenta com isso também, né? Com esse carinho. E de repente ficou uma coisa fria, né? E como é que vai ser agora? Né? E a gente apostou nessa questão da expressão livre, né? Dessa coisa de cada um fazer com o que tivesse em casa, e nós ficamos
durante um bom tempo, até o final desse trabalho, com esse trabalho de expressão livre, cada um trabalhando com o que tivesse em casa. Né? Algumas pessoas tinham material, como a maioria das pessoas desse grupo tinha, né? Tinta, recorte de revista. Então, foi uma coisa, assim, interessante. Um ponto de grupo, né, que a Ana estava falando de como trabalhar o grupo, né? Arte-terapia online, uma coisa que, enquanto a gente estava trabalhando, né, com poucas pessoas, com um grupo de 4, 5 pessoas, estava tudo, né, muito certo, a gente consegue acompanhar e ver e tal. Quando a gente ampliou o número de pessoas, e a gente fez um evento que tinham 40 pessoas, deu aquele pane, né? Então, assim, como que a gente ia estar ali, né, olhando para aquele grupo, né, ficou uma coisa muito complicada, que foi um trabalho do mito da caverna, e foi, assim, um caos. E foi nesse momento uma pessoa que está aqui também, que está cursando arte-terapia na Pomar, que ela era nossa cliente no grupo de tarô, e ela chegou, que é a Ana Gatti, que está aqui, e ela falou assim, aí ficamos em pane, né? Eu e Tereza, aquela assim, um monte de coisa no chat, eu falei, gente, o que a gente vai fazer agora, né? Porque você começa a ter que lidar com coisas que você não tinha que lidar antes. Porque uma coisa é você estar numa sala com 10, 15 pessoas, uma pessoa só, ok. Agora, um lugar onde você não consegue ver as pessoas direito, é uma situação outra. E aí, naquele momento, a Ana falou assim, eu vejo o chat, eu faço o sorteio, eu não sei o quê. Eu falei, gente, a gente precisa de uma pessoa de suporte, porque é impossível, né? A gente está inteira no encontro sem um suporte. Então, essa foi uma descoberta também, assim, a gente descobriu que a gente é completamente diferente, você está trabalhando presencialmente com um grupo, num ateliê, e você está online. Não é diferente porque é pior, é diferente porque é diferente mesmo, é outra coisa. Né? Tem que ter uma outra estrutura e tem que ter alguém por trás. Aqui provavelmente existe uma equipe, né? Então, assim, tem que ter alguém olhando para aquilo que você não tem como dar conta ali. Né? Então, assim, essas descobertas e esses trabalhos foram coisas que me mobilizaram muito e, no final das contas, me fizeram muito bem. Então, aproveitando a deixa, né, da colega, é interessante trazer, acho que a experiência de uma reflexão que se originou também, mas no caso meu mais pessoal, né, com o tarô de Marcélia. Eu fiquei um tempo pensando muito na carta do enforcado, pela questão dele estar dependurado de cabeça para baixo, né, e o quanto aquilo falava dessa situação para mim de imobilidade, e da imobilidade que tantas pessoas estão vivendo também, e no momento em que a pandemia estava muito intensa, né? E até que me ocorreu, puxa, é importante, já que estamos de cabeça para baixo, enxergar o mundo sob essa nova ótica. Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha rotina e meu autocuidado? Claro que essa reflexão ela vem com o tempo. Inicialmente, eu me apoiei bastante no meu processo arte-terapêutico pessoal, né, onde eu recebo atendimento, isso foi fundamental. E à medida que as coisas e os pensamentos foram se organizando, eu fui seguindo com essa prática da reflexão e buscando encontrar espaços dentro de casa. Né? Inicialmente, inclusive, eu estava com uma questão muito de estar preocupado com os fatores externos, e depois, com o tempo, eu fui vendo que era necessário encontrar um ponto interno que me ajudasse a trazer uma organização para eu poder enxergar os fatores externos. E aí a figura do enforcado sai um pouco de cena e entra a figura do eremita, me trazendo essa ideia do tempo presente, olhar para o tempo presente, olhar para o cotidiano, olhar para essa nova rotina, olhar para esses novos hábitos, olhar para essa reflexão, para essa observação. E com isso eu fui descobrindo, ou talvez trazendo à consciência, um registro de que existe dentro de nós, arte-terapeutas e não arte-terapeutas também, quem lida com processos criativos ou quem está num processo arte-terapêutico, que é um diapasão interno, que ele toca, ele apita, ele sinaliza quando você precisa botar a mão na massa, quando você precisa largar um pouco o osso da rotina e dar uma pausa para olhar para outra coisa. Né? E nesse momento
vem para mim, então, a imagem da Carta do Sol, que tem aquelas duas crianças, né, embaixo do Sol, e eu penso, então, nessa ideia da criança divina como alguém que vem trazer uma nova possibilidade criativa e uma nova ordem que se dá início. E aí, com isso, eu comecei a criar, então, um espaço que ele pode ser diário, mas ele não tem exatamente uma hora específica, que é o momento que eu paro para ouvir o diapasão que está sendo tocado, para eu mexer com algum material, para eu quebrar a rotina. Então, desde mexer na argila, e nesse processo eu acabei encontrando na argila a própria figura do velho sábio, que surgiu na figura de um mago, e depois, brincando, eu me lembrei da minha breve carreira de arquiteto antes da pandemia, quando eu resolvi construir uma casa com palitos de churrasco. Eu abandonei o projeto no meio do caminho, e aí eu falei, opa, por que não retomar esse projeto? Né? Porque antes a desculpa era que tinha muita coisa, não tinha tempo. Imagina se eu vou ficar sentado para colocar palito para terminar de erguer essa casa, porque ela está tão bonita, está com uma estrutura interessante, ela está erguida. Então, hoje eu tenho um movimento também de dar atenção para ela. Em algum momento do dia, se não me der vontade de fazer outra coisa de arte, eu vou olhar para ela e vou colar mais 1, 2, 3, 4 palitinhos, vou lixar, vou pensar alguma coisa para dar andamento a esse processo. Né? Então, essa questão de pensar essa dinâmica nova, né, dessa rotina entre as obrigações, medos, ansiedades, né, lidar com o inesperado e o criar, como que isso pode ser, para mim, um motivo de equilíbrio e encontrar nessa raiz essa essência do autocuidado, que é um autocuidado dinâmico, dentro de uma nova dinâmica, de uma nova lógica, de uma nova ordem. Né? E é interessante porque essa relação de pensar essas imagens arquetípicas inspiradas pelo tarô e esses aspectos simbólicos, e o brincar com esses materiais, de alguma forma também ele começa a atravessar a relação com os atendimentos que eu realizo individualmente. Então, em algumas sessões, dependendo do que acontece, o tarô torna-se um tema motivacional, torna-se um tema de inspiração para aquela sessão, e dali surgem ideias, e, na verdade, a gente brinca de primeiro observar a imagem e depois comparar o sentido que a pessoa deu a partir da inspiração da imagem e da criação que ela fez com o que poderia ser o significado original da carta. Né? Então, com isso, criou-se uma dinâmica bastante interessante de amplificar os aspectos pessoais, daí o momento que a pessoa está vivendo, e como que essa consciência pode transitar a partir dessa brincadeira, dessa criação, desses símbolos, dessas reflexões, como é que isso se articula com a vida da pessoa no momento presente, e essas questões vão nascendo, né? Eu vou devolver aqui a palavra à Ângela, né, para que ela possa já encaminhar, né? Nós já estamos às 20h15. Nós temos 15 minutos para o nosso encaminhamento final. Eu vou tentar, assim, enxugar, né, para ser breve. A Flávia, lá no começo, ela fez menção a uma questão da beleza, né? Enfim, da estética, mais ou menos assim. Eu acho que todo mundo está lembrado que, quando a pandemia começou, no ano passado, houve um movimento, assim, em muitos lugares do mundo, e aqui no Brasil também, das pessoas irem para as suas varandas, para as suas janelas, para fazerem coisas, né? Até ficou super popular as varandas musicais da Sicília, né? Que era aquele prédio inteiro com aquele povo com pandeiro tocando. Aqui no Brasil, menos um pouco, mas teve isso. Aqui no Rio de Janeiro teve uma coisa muito interessante, que alguns núcleos do Corpo de Bombeiro, eles pegavam o caminhão de apagar incêndio, né? Botavam a escada Magiros organizada assim, o bombeiro ia para o alto da escada Magiros com um saxofone, um trompete para tocar, e era assim um acontecimento, porque realmente todo mundo estava precisando de beleza, né? Um pouco de beleza, um pouco de estética, um pouco de harmonia, um pouco de arte. Então, nas minhas considerações finais, eu queria relembrar que o nosso ofício em arte-terapia é fazer arte, não? Nós trabalhamos com a mediação da arte, então a gente trabalha com a arte para dentro e trabalha com a arte para fora. A gente não
pode, ou pelo menos não deveria, perder isto de vista, né? E assim, sem querer falar de coisas assim que não sejam amenas, mas não dá para não falar, o Brasil é o país que, segundo a OMS, tem o maior número de transtornos de ansiedade, né? De diagnósticos de transtorno de ansiedade. E arte ajuda a amenizar isso, e isso está nas nossas mãos. Então, para fechar, eu vou voltar lá também no Robson, como o Robson começou a fala dele, né? E aí eu queria pegar a falinha do Robson, e eu acho assim, que nós, que trabalhamos com arte, a gente tem uma tarefa. Solto a voz nas estradas, já não posso parar. É isso. A gente faz arte, a gente mostra, a gente convida as pessoas para fazer arte, a gente dá a mão para elas que elas se expressem, né? E que elas produzam a arte delas. É isso. Bom, eu passo então a palavra para Cecília, para que ela possa fazer uma despedida aqui e encerrar uma última fala aqui, eu acho que para todos. Vamos passar um a um aqui. Rapidinho. Bueno, muito obrigada por permitirme estar en este espacio y compartir con ustedes. Desde mi punto de vista, siempre busco la positividad, lo positivo, optimista, y en realidad dejarles como un regalo que hagan o les inviten a la gente, ¿cierto?, a hacer el mapa dos sueños. Es muy gratificante porque eso nos da un sentido de vida, desde crianzas a personas mayores, importante tener un sentido de vida, para qué vivir, y nosotros tenemos un papel importante ahí para darle a las personas. Muito obrigada, beijos. Graças, Cecília. Graças. Ana, é com você. Bom, eu também, não me alongando, queria agradecer o convite, Ângela, é sempre um prazer, e se calhar deixar aqui a reflexão, não é, de que se calhar mais importante do que a queda, não é, é sabermos o que fazer no momento de nos erguermos e de prosseguir, não é? E muitas vezes eu digo aos pacientes e trago um pouco essa reflexão de mais do que conhecermos o nosso passado e percebermos o porquê, é tentarmos perceber o que é que podemos fazer com o nosso passado. E então, neste momento de crise, não é, e de angústia e de sofrimento, de facto, em que há uma crise geral, o que é que nós podemos, não é, no momento de nos erguermos, de facto, e como se lidamos aqui com a parte da expressão artística, de facto temos esse poder na mão, não é? Essa coragem, essa perseverança de nos pormos a agir, essa força anímica de criar e de co-criar, não é? De todos em conjunto. É um pouco isso. E obrigada Obrigado, mais Ana. uma vez, muito prazeroso. Obrigada. Muito obrigado. Flávia, por favor. Queria agradecer também essa oportunidade de estar aqui e deixar assim, essa ideia de como é importante que a gente esteja junto, né, nessa caminhada, e como é importante para as pessoas, de uma maneira geral, estarem participando de grupos, e por isso o grupo terapêutico eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento, esses encontros de grupo com arte. A arte-terapia tem essa ferramenta da arte que é fantástica, que une todos nós aqui. Eu queria agradecer muito e quero que esses encontros continuem sempre. A gente precisa, como profissionais e como estudantes, estarmos juntos, pensando e discutindo isso, e para conseguir levar esse trabalho cada vez com mais qualidade e cumprir a nossa tarefa, né? Muito obrigada, Ângela, muito obrigada a todos. Obrigado, Flávia. Bernardo. Quero também agradecer a Ângela por essa oportunidade, agradecer a todos também por essa possibilidade de trocar experiências, de ouvir novas possibilidades de construção, isso enriquece muito. E pensando nessa ideia das gentilezas, né, pensando nas plantas, nos seres vivos doados pela Ângela, né, e nas ações com as flores da Cecília, eu havia separado aqui uma frase que para mim é muito inspiradora, e eu gosto muito de compartilhar essa frase, que eu acho que
se casa muito com esses gestos, que diz o seguinte: alguns acreditam que apenas um grande poder é capaz de manter o mal sob controle, mas não é isso que tenho visto. Eu descobri que são as pequenas ações cotidianas de pessoas comuns que mantêm a escuridão distante, pequenos gestos de gentileza e amor. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom, gente, eu queria então terminar aqui a nossa fala, em nossa conversa, com um pequeno trecho de um poema da Cecília Meirelles, que é um poema chamado Desenho. E o trecho diz o seguinte: construirás os labirintos impermanentes que sucessivamente habitarás. Todos os dias estarás refazendo o teu desenho. Não te fatigues logo. Tens trabalho para toda a vida. E nem para o teu sepulcro terás a medida certa. Somos sempre um pouco menos do que pensávamos. Raramente um pouco mais. A ideia é que possamos redesenhar a vida todos os dias, com ações do cotidiano e com o coração. E com arte, né? Afinal, é isso que fazemos. Abraço a todos. Obrigado, Ângela. Obrigada a todos pela presença. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau. A próxima será no Dia do Arte-Terapeuta, para a gente celebrar junto o ofício de fazer arte promovendo cura.